Buenas! E aí, beleza? Então agora vamos encerrar a nossa temporada 5, o Elo Inflexível, com a última classe, né, desta temporada, a conjunção. E vamos para o nosso episódio 9, parte 2. Então, na última parte do episódio 9, nós fizemos mais um avanço em concessão, né? Concessão, exceção, algo que está fora do que se espera, diferentemente da causa e efeito, totalmente diversa. Mas, agora, nesse último episódio, eu reservei para você a parte que vai juntar todo mundo numa mesma questão. Juntar um monte de gente numa mesma questão. Várias relações semânticas. E você vai perceber comigo como a conjunção é importante nessa relação de criar relações semânticas na frase. Isso é muito interessante, o papel da conjunção, né? E envolve, então, decisivamente a leitura e a compreensão dos textos. Conhecer palavras, conhecer morfologia, conhecer classes gramaticais e aquelas que se envolvem diretamente nas relações de sentido, isso é muito importante. E a conjunção está lá, firme e forte nas relações de coesão e coerência. Beleza? Então vamos ver. Ó, vamos começar aqui, nossa questão número 8. Olha só. Entre as alternativas elaboradas a partir das ideias do último parágrafo, isso estava lá no texto, assinale aquela em que a expressão destacada indica finalidade. Beleza, então atrás de uma locução que dê valor de finalidade, uma expressão que dê valor de finalidade. Olha a letra A. Um elogio, se feito com displicência, ou seja, de qualquer jeito, né, pode ser compreendido ironicamente. Porque você elogia alguém, a pessoa, se você faz de qualquer jeito, dá a impressão de que você está debochando da pessoa, né? Mas em que condição ele vai ser compreendido ironicamente? Se feito com displicência. Então esse se aqui, ó, é a nossa boa e velha conjunção que dá valor de quê? De condição. Caso seja feito, desde que seja feito com displicência, contanto que seja feito. Cuidado, que contanto que é condição. Não tem nada a ver com o nosso conquanto, não tem nada a ver com o nosso porquanto. Lembra? Legal, né? Letra A tá fora. Letra B. Fazer elogios é uma atitude saudável. Opa, que bom, né? Porém, ó, vai trazer aqui uma observação cautelosa. Porém, deve ser caracterizada por franqueza e espontaneidade. Espontaneidade é a palavra correta, tá? Não é nie, não, é nei. Espontaneidade, contemporaneidade. Palavras perigosas. Momentaneidade, tá. Então é o seguinte. Esse porém, professor, tem a ver com finalidade? Claro que não. Tem a ver com uma adversidade. Aquilo que a gente chama contraste, oposição, é o valor do mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Então tem nada a ver com finalidade. Ele está fazendo aqui uma espécie de ressalva, parecido com a concessão. Fala assim, um elogio, fazer elogios é uma atitude saudável. Que bom, mas eu quero fazer uma ressalva aqui, ó. Quero trazer para você um cuidado. Porém, tem que ser feito de maneira espontânea e franca. Não casual, sem querer, de qualquer jeito, né? Letra B, tá fora. Letra C. Para que um elogio seja interpretado sem ambiguidades, não pode ser feito com descaso. Posso pular essa? Pulei. Letra D. Ainda que seja atitude positiva, o elogio deve ser feito de forma clara e sem dar margem a ambiguidades. Olha lá, é a nossa concessão. Né? Ainda que seja atitude positiva, aí vem a ressalva. O elogio deve ser feito de forma clara. Por quê? Ora, se é uma atitude positiva, né? Se é naturalmente uma atitude positiva, então não teria exceção, não teria ressalvas. É uma atitude positiva sempre. Não, peraí, não é bem assim. Tem que ser feito de forma clara e sem dar margem a ambiguidades. Ó, o meu ainda aqui, ó, com valor de concessão. Sentido. Aí tem outros conectivos, né? Eu só vou repetindo ali para você perceber as parcerias que envolvem. Isso é muito importante também quando você estuda conjunção. Tá? Muito importante você associar a conjunção com outros grupos de conjunções, porque aí você vai reforçando aquele seu conhecimento. O mesmo sentido do a despeito de, do em que pese, do ainda que, do mesmo que, do apesar de, e assim vai. E você vai, então, criando um conjunto de conjunções de mesmo valor semântico. Beleza? Letra D está fora. Eu estou atrás de uma que dá a ideia de finalidade. Provavelmente eu já achei, né? É que eu pulei de propósito. Letra E. Como o elogio pode ser mal compreendido, é essencial que ele seja feito com clareza.
O que nós criamos aqui? A relação de causa e efeito. Ó, já que um elogio, por que um elogio? Por quanto um elogio pode ser feito, pode ser mal compreendido, é essencial que ele seja feito com clareza. O que nós criamos aqui? Criamos aqui a relação de causa e na sequência veio a relação de quem? Do efeito. Relação de causa e consequência. Pergunto, por quê? Que é essencial que o elogio seja feito com clareza? Porque um elogio pode ser mal compreendido. Olha lá, é o meu como com valor causal. Tá? Outra coisa importante que eu quero que você guarde é o seguinte. Quando o como possui valor causal, que a gente já viu antes, lá no começo, a gente já vem vendo, né? O como com valor causal, é muito importante que você entenda que o como, quando indica valor de causa, ele tem que vir no início do período. Não quer dizer que toda vez que vier no início será causa, mas para indicar causa, ele vem, a oração em que ele está vem primeiro. Tá? Como não estudou, não passou, olha lá, relação de causa e efeito. Como estudou muito, como estudou com o professor Augusto, passou em primeiro lugar. Olha lá, relação de causa e consequência. Amém? Amém! Tá? O fato é que para ele indicar causa, ele vem sempre no início do período. O que não quer dizer que toda vez que vier no início, então eu digo, lembra aquela frase? Como o operário deve o patrão ser protegido pelo governo? Da mesma forma que o operário deve o patrão ser protegido. Ali não era causa, ali era comparação. Beleza. Então, voltando à letra C, pergunto, com que finalidade o elogio não pode ser feito com descaso? Com que finalidade? Para que um elogio seja interpretado sem ambiguidades. Opa, achei. É o meu para que com o valor do a fim de que. Lembra? O fim, aí, ó, separado, né? Separado, ó, a fim de que seja feito. Com o objetivo de que seja feito, com a meta de que seja feito, com o propósito de que seja feito, seja interpretado sem ambiguidades. Você pode criar várias locuções e expressões com esse mesmo valor. Então, agora eu achei. Qual é a finalidade, o objetivo, a meta de dizer que o elogio não pode ser feito com descaso? É com esse fim aqui, ó, para que um elogio seja interpretado sem ambiguidades. Achei. Está aqui a resposta. Boa questão, né? Show de bola? Muito boa. Beleza. Veja, nessa questão, o que a gente já fez? Já envolveu um monte de gente no mesmo conjunto. Maravilha. Outra. Olha a questão número 7. Vai no mesmo caminho, ó. Só que agora é um pouquinho diferente o formato da questão. Mas olha, o conectivo sublinhado estabelece uma ligação mal feita, ou seja, uma coesão inadequada quanto ao sentido em... Então, não é porque você tem um conectivo, uma conjunção, que toda vez você vai poder usar a conjunção em ao bel prazer. Não, poxa, depende do que você quer criar, qual a relação que você quer criar. Então, aqui, nessa questão, tem uma relação que foi mal ligada, foi mal feita porque o conectivo não tinha que indicar aquele valor que ele tem ali naquela frase. Ele queria outro conectivo. É isso que ele quer saber. Vamos atrás? Ó, li este livro. Opa, que bom que você leu. Positivo. É legal ler um livro, né? Mas não entendi. Ah lá. Então você está diante de um contraste, não está? Tô. Então o mas está bem empregado. O mas com o nosso valor de quê? De adversidade, de contraste, oposição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Beleza. Letra A está perfeita a conectividade, a conexão. Tá? Criei a relação de oposição, de contraste, chamado tecnicamente adversidade. Letra A está fora porque está certa. Cuidado que ele está atrás de uma que foi mal feita, ele quer errada. Beleza? Letra B. Como chegou atrasado? Ó, como chegou atrasado, proibiram de entrar. Pergunto, qual de quê? Pergunta mineira. Qual de quê proibiram de entrar? Porque chegou atrasado. Por quanto chegou atrasado, já que chegou atrasado, uma vez que chegou atrasado, dado que chegou atrasado, visto que chegou atrasado, lá, é o nosso como com valor causal. E se eu tenho causa, lembra da cara ou coroa? Se eu tenho de um lado cara, do outro é coroa. Se eu tenho causa, qual foi a consequência de ele ter chegado atrasado? Proibiram de entrar. A oração seguinte deu a ideia do efeito, da consequência, do resultado, da conclusão. O emprego do conectivo como. Letra B está fora. Estou atrás de uma que foi mal feita. Letra C. Ainda que ele queira, o que tem? Ninguém o ajudará em suas tarefas. Não foi bem feita? Veja, se o cara quer, se o cara está pedindo, se o cara está falando, o que se espera?
que as pessoas o ajudem. Não, não. Ninguém o ajudará. Então está certa a relação. Eu ainda que com valor de quê? De concessão, de exceção, algo que está fora do que se espera. O que se esperaria? Que as pessoas o ajudassem. Ninguém o ajudará. Perfeito o emprego do ainda que e outros conectivos com o mesmo valor. Letra D. Estudou muito para o concurso, pois conseguiu passar. Estudou muito, pois conseguiu passar? Estou desconfiado nesse pois aí, professor, porque é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa aí por último? Deixa por último. Letra E. Tudo terminará bem. Ah, que bom, né? Desde que o chefe permita a saída de todos. Olha lá. Esse desde que, nessa frase, está indicando que a condição para aquilo que vem expresso na primeira oração. Tudo terminar bem. Tudo não vai terminar bem em qualquer condição, desde que o chefe permita a saída de todos. Então, é o meu desde que com valor de condição. Caso, se o chefe permitir, caso o chefe permita, contanto que o chefe permita. Ou contanto o quê? Valor de condição. Então, está muito bem articulada as duas orações pelo desde que. Final, olha só. Estudou muito pouco. Vamos entender o que está de errado nesse pois, professor? Pensa comigo, ó. Estudou muito pouco para o concurso. Estudar pouco para um concurso, isso é negativo. Não é negativo? É. Pois conseguiu passar. Peraí, mas eu queria um contraste aqui, professor. Negativo com positivo. Não tem nexo usar um pois numa frase dessa, né? Nem antes, nem depois da locução. Na verdade, o que acontece aqui é que quando a gente vai usar o pois, numa posição anterior, por exemplo, ao verbo, antes do verbo, lembra comigo? Ele precisa indicar explicação. Por exemplo, tá aqui, ó, é o pois seguido do verbo, é o valor explicativo. Aqui não tem lógica. Eu colocar um porquê bem aqui, dizer assim, ó, estudou muito pouco por concurso, porque conseguiu passar. Não tem lógica nisso. Agora, por exemplo, se eu dissesse assim, estudou muito pouco por concurso, pois não teve tempo. Aí sim existe uma lógica. Ó, qual foi a explicação, a justificativa de não ter passado no concurso? Não ter tido tempo. Olha lá, pois não teve tempo. Isso aqui seria lógico. Usar um pois com valor, por exemplo, do porquê anteposto ao verbo na oração em que ele trabalharia. Isso é lógico. Qual foi a consequência de não ter tido tempo? Estudou pouco para o concurso. Isso é lógico. Agora, aqui não há lógica. Aqui existe um contraste. Ah, professor, então se existe contraste, opa, o certo aí seria a gente colocar um conectivo que desse ideia de contraste. Por exemplo, o próprio mas, lá da letra A. Ó. Estudou muito pouco para o concurso, mas conseguiu passar. Todos esses conectivos aqui, ó, contudo, porém, todavia, entretanto, conseguiu passar. Tá vendo? Porque é o seguinte, no contraste, não quer dizer que eu tenho que começar com positivo só. Às vezes eu começo com positivo, para eu dar a ideia do contraste, eu começo com positivo, como aqui, ó, ler o livro é algo positivo. Não entender é algo negativo. Termina com negativo, é o contraste. Aqui foi o inverso. Estudou pouco. Para um concurso, estudar pouco é algo negativo. Conseguiu passar, é algo positivo. Então, se começa com negativo e termina com positivo, a ideia continua sendo de contraste. Então, cabe um mas aqui. O que não cabe é o pois. Tá vendo? Então, no final, essa alternativa em que foi mal feita a conexão, porque a conjunção empregada foi mal, era uma conjunção que não cabia no contexto. Muito bom, né? Tá vendo como que a conjunção ajuda totalmente no entendimento do texto? Isso não tem nada a ver com interpretação, tá? É a questão da compreensão textual, aquilo que você está lendo, o amparo nos conectivos. Beleza? Beleza, tá gostando? Então, para a gente fechar esta temporada, vamos para a nossa última questão, que é sensacional. A sua questão número 11. Vamos para ela? Veja com quem que a gente vai fechar a nossa temporada 5, ó. Assinale a alternativa em que as duas expressões destacadas aqui embaixo, né, apresentam, respectivamente, as mesmas relações entre ideias estabelecidas pelas expressões porque e portanto. Nossa, muito boa essa questão, né? Se é porque, vai indicar o quê? Vai indicar causa, vai indicar explicação, motivo. E se é o portanto, vai indicar o quê, professor? Vai indicar efeito, vai indicar conclusão, resultado, é a relação de causa e efeito.
Ele quer que você tenha essa mesma relação. Na primeira frase da alternativa, a primeira frase, o conectivo destacado tem que indicar causa, explicação, motivo. E o segundo conectivo tem que indicar conclusão. Entendeu? Então vamos ver. Letra A. Cancelaram a reserva no hotel. Cancelaram? Por quê? Visto que a filha não pôde tirar férias. Cancelaram. Os pais cancelaram a reserva. Por que cancelaram? Porque a filha não pôde tirar férias. É o meu, visto que, com valor causal, explicativo. Já que, porque, por quanto, pois a filha não pôde tirar férias. Então tá batendo. Tá batendo a primeira lá com o valor do que o porquê tem. Valor de causa, explicação, motivo. Segunda frase. Os funcionários do hotel trabalharam incansavelmente. E aí? Mereceram, pois, a gratificação recebida. Trabalharam incansavelmente. Qual a consequência disso, a conclusão disso? Mereceram, pois, a gratificação recebida. Tá vendo? Olha o pois. Posposto ao verbo. Isolado entre vírgulas. Qual é o seu valor? É o valor de conclusão. É o mesmo valor do portanto. Agora sim está bem empregado por o pois. Os funcionários do hotel trabalharam incansavelmente. Mereceram, portanto, a gratificação recebida. E você lembra que o portanto pode vir em qualquer lugar. Pode vir aqui no início, tá? O pois que precisa vir deslocado depois de um verbo para poder dar a ideia da conclusão. Os outros conectivos que dão a ideia de conclusão podem vir em qualquer lugar. Então a letra A já é a resposta que eu quero. A letra A já é a resposta que eu estou atrás. De que eu estou atrás. A primeira tinha que indicar causa, explicação, motivo. O visto que faz isso. A segunda tem que indicar conclusão. Esse pois nessa frase faz isso. Criamos a relação de causa e efeito nas duas relações. Só que aqui, primeiro veio o efeito e depois veio a causa, explicação, motivo. Nesta, os funcionários do hotel trabalharam incansavelmente. Primeiro veio a causa e depois veio o efeito, a conclusão. Entenda que efeito, conclusão, consequência, é tudo a mesma coisa, tá? Então, segura a letra A. Segura A, professor. Vamos confirmar só. Letra B. Todos aplaudiram o ator assim que ele entrou no palco. Pergunto, quando que o aplaudiram? Olha o que esse assim que está indicando. Está indicando uma ideia de um tempo imediato. Professor, é aquele mesmo valor do mal com L? Quando é conjunção? Exatamente. Então quer dizer que eu poderia trocar o mal, o assim que pelo mal aqui? Com certeza. Todos aplaudiram o ator. Mal ele entrou no palco. Não está dizendo que ele entrou mal, quer dizer, nem bem. Assim que, nem bem ele entrou. Lembra do nem bem? Nem bem ele entrou no palco. Assim que ele entrou no palco. Perfeito. E é o assim que indicando o quê? Tempo. Não tem nada a ver com o que ele queria lá em cima, que era causa. Bacana? Outra frase. O ator representou o papel magnificamente. E qual a consequência disso? Por isso foi ovacionado pela plateia. Entenda que ovacionar não é jogar ovo, não. Ovacionar é o quê? Aplaudir, né? Jogar louros sobre a pessoa, ou seja, se render à grandeza do ator, né? Do ator. Então, eu estou diante da relação de causa e efeito. Então, o por isso, professor, poderia ser realmente bater com portanto? Sim. O por isso, sim. E olha outros conectivos com o mesmo valor. O ator representou o papel magnificamente. Então, foi aplaudido. Assim, foi aplaudido. Logo, foi aplaudido. Tudo com o mesmo valor, tá? E tem dois conectivos que são os mais formais dos grupos de conclusão que merecem destaque, que são esses dois aqui, ó. O destarte, nossa, o destarte é muito formal, né, professor? É verdade. E outro que tem o mesmo valor do por isso e é bem formal também, é esse aqui, ó. Por conseguinte. Por conseguinte, foi ovacionado. Eu costumo brincar e dizer que o por isso é o primo pobre, porque tentou lugar. O portanto é o primo remediado, porque já é ali na classe média, já é um pouquinho mais formal. O por conseguinte já é o primo rico e o destarte é o primo milionário. Tá? No final, todos eles têm o mesmo valor semântico. Então, o que prejudicou a letra B? É que a segunda frase batia com o valor do portanto, mas a primeira não, é tempo, e a primeira tinha que dar ideia de causa. Nós só estamos confirmando que a resposta é a letra A, tá? E lógico, né? Na sua prova, você não tem que avançar tanto assim, mas entenda, como sempre,
que quando eu resolvo com você a questão, o meu objetivo não é a questão em si, é frase a frase, esmiuçar, detalhar com você para você entender o processo. Fechou? Beleza, então frase a frase a gente vai respondendo. Já sabemos a resposta, deve ser a letra A. Vamos confirmar. Letra C. Os veículos foram estacionados conforme as vagas disponíveis nos andares do prédio. Ó, entenda o seguinte, o meu conforme vai aparecer aqui para a gente, então, uma nova relação, uma relação muito importante também, chamada conformidade, que é o mesmo que uma confirmação. A conformidade é uma confirmação. O que é uma confirmação, professor? É quando você já tem um padrão, você já tem um molde, e você segue esse padrão. Qual que era o padrão? O padrão eram as vagas estarem ali disponíveis daquele jeitinho. Existia um padrão, um molde ali. E os carros se conformaram, ou seja, eles entraram no padrão? Sim, olha lá, ó. Os veículos foram estacionados conforme as vagas disponíveis. Entenda que conformidade, que é a tal da conformação, é uma tal de confirmação. E sabe que até o como pode trabalhar com o valor de confirmação? Pode. Então, o terceiro valor semântico para o como, quando é conjunção. Ele pode indicar causa, foi a primeira coisa que a gente viu, o primeiro valor dele que a gente viu. Por exemplo, como estudou, passou em primeiro lugar. Já que estudou, passou em primeiro. Causa e efeito. Ele pode indicar comparação. Lulu Santos disse, a vida vem em ondas, como o mar, no indo e vindo infinito. A vida vem em ondas como o mar. O mar vem em ondas? Vem. E a vida também vem. É comparação. Igual a. E agora eu digo assim, agiu como o técnico ordenou. O time jogou como o técnico instruiu. Isso não é comparação. Isso é conformação, entende? E havia a instrução do técnico. Era o padrão a seguir. O time se conformou? Sim. Conformar é aceitar. É combinar. É estar de acordo. Por isso que expressões como essas cabem ali. Como as vagas estavam disponíveis, de acordo com as vagas, em conformidade com as vagas. Beleza? E não tem nada a ver com o que ele queria lá atrás, que era a ideia da causa. Letra C já está fora, mas é uma belíssima relação semântica expressa chamada conformidade. Tá? O carro quebrou no meio da estrada. O carro quebrou? Aham. E o que mais que aconteceu? E não pudemos chegar ao nosso destino. Esse aqui, ó, o nosso valor clássico de adição. E aí, mais um detalhe. É que quando o E, em certas situações, trabalha com relação de causa e consequência, você até pode associar o E com o valor de conclusão. Ó, olha como que ele poderia ser associado, por exemplo, ao por isso. Não poderia? Dá uma olhadinha. Ó, o carro quebrou no meio da estrada, por isso não podemos chegar ao nosso destino. Então você vai enfrentar, às vezes, questões que falam assim. Na linha tal, o conectivo E, além de dar ideia de adição, ainda pode dar ideia de, aí você, conclusão. Aqui seria parceiro do por isso. Então o E poderia ser até associado à ideia de conclusão, que o portanto tem lá no nosso enunciado da questão. Mas o conforme não tem nada a ver com causa, com explicação, motivo. Então a letra C realmente está fora. Letra D. Iniciaram a entrega dos diplomas. Iniciaram por quê? Já que todos os formandos haviam chegado. O meu já que com valor de causa. Ah lá, beleza. Então o já que bate com o meu porquê lá atrás. Mas e que tal essa? Caso os documentos sejam autênticos, o diploma lhe será concedido. Pergunto, em que condição o diploma será concedido? Caso sejam autênticos os documentos. É o meu caso com valor de condição. Se, contanto que, desde que, não tem nada a ver com o que ele queria lá atrás. Tá entendendo o que você está fazendo na questão? Então, às vezes é assim, ó, quando bate uma, não bate a outra. Quando bate uma, não bate a outra. Só a letra A que está batendo. E, finalmente, a letra E. Para que vivam em melhores condições, os refugiados foram transferidos para outro lugar. Pergunto, com que finalidade os refugiados foram transferidos para outro lugar? Para que vivam em condições melhores. É a finalidade, a fim de que vivam. Lembra, o fim separado, tá? Com o fim de que vivam, com o objetivo de que vivam, com a meta de que vivam, é finalidade. Pronto, letra E já era. E mas só para concluir, ainda que muitas pessoas se oponham,
há países que não se recusam a receber refugiados. Olha lá. Se todo mundo naquele país se opõe, se muita pessoa se opõe, o que se esperaria dos governos? Que freassem a entrada dos refugiados, né? Que os impedissem de entrar, que fechassem as suas fronteiras. Não, não. Há países que não se recusam a receber. Qual é a ideia? É da concessão. A despeito de que muitas pessoas, ainda que muitas pessoas, em que pese muitas pessoas, é a concessão. Realmente, a letra E está totalmente fora do que ele queria. No final, letra A. Gostou da questão? Muito boa, né? Essas 3 últimas questões foram muito boas. Misturou todo mundo. Então, para concluir a nossa temporada, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos caminhando nessas séries, né? Augusto Flix, de temas importantes que são chamados alicerces para você. Esse é o curso básico. Por ser básico, não quer dizer que seja fácil, também não quer dizer que seja difícil, mas é cheio de nuances, é cheio de detalhes, de complexidades, de especificidades. E conforme você vai avançando, principalmente pensando em morfologia, classes gramaticais, você vai ganhando robustez, a sua capacidade de entender a língua, porque tudo gira em torno da morfologia. Para você depois trabalhar comigo lá no curso de análise sintática, né, se Deus quiser, estaremos juntos, você trabalhar os processos linguísticos dentro da análise sintática. Mas para você saber o que é sujeito, objetos, o que são orações, complementos, adjuntos, relações de concordância, regência, pontuação, é preciso passar pelo vale das sombras das classes gramaticais. Mas você não temerá mal algum, porque você estará comigo. E o nosso conhecimento nos levará à vitória. Amém? Amém, Senhor. Então se prepare que a temporada 6 vem com grandes temas. E eu só vou te citar um deles agora. Só um deles agora. No princípio era o verbo. Hein? Começamos a trabalhar o verbo na temporada 6. Beleza? Quer saber mais? Então aguarde. Vamos para lá. Tchau.